Olá, então o nosso grupo ficou com o tema periódicos científicos. Nesse trabalho, o objetivo principal então seria conceituar, caracterizar e mostrar a sua importância dentro e fora dos ambientes acadêmicos. Enfim, então a metodologia utilizada para construir esse seminário. Então, terá 4 tópicos importantes, que seriam a conceitualização e a contextualização histórica, onde surgiu, por que surgiu, como, o que é um periódico científico, a caracterização, como que ele se diferencia de outras apresentações, digamos assim, de outros veículos de transmissão acadêmica, de conhecimento, a importância para a sociedade como um todo e as maneiras como publicar, como fazer dar esse manuscrito para ser publicado e disseminado por todo mundo. Enfim, primeiramente, antes de passar o slide, então gostaria então de perguntar o que seria então um periódico científico. Primeiramente, a gente precisa entender então um viés, vamos dizer assim, gramático. Então separar então esses dois nomes para a gente entender o que é. Então o que seria um periódico? Então um periódico lembra, nos traz assim a reflexão de que seja algo periódico, alguma coisa que seja, que tenha um processo de tempo, uma periodicidade, ou seja, de tempos em tempos vai surgir alguma coisa. E científico, então esse adjetivo que se junta a ele, então dá outra carga, dá outra dimensão sobre essa periodicidade, sobre esse tempo de publicações. Então, periódicos científicos, então a gente poderia colocar então como essas publicações que têm como cunho científico, ou seja, que diferencia-se de, por exemplo, uma revista de dado assunto, por exemplo, moda. Enfim. Então, nessa primeira parte, então a gente falará sobre a conceitualização e o contexto histórico. Por que é importante destacar essa parte do contexto histórico? Porque nada surge por um acaso, sempre é fruto daquilo que se está conversando, se debatendo naquele contexto histórico. Então é sempre importante a gente destacar isso. Então as primeiras 3 perguntas então que farão parte, que vai nortear nosso debate. Então a primeira seria o que é um periódico científico, a segunda, quando surgiu, e a terceira, por que surgiu. Antes então de partir para especialmente já falar o que é de fato um periódico científico, então gostaria então de dar essa pergunta a vocês e perguntar se existe alguma diferença então entre chamar isso de uma revista ou de um periódico científico. Será que tem alguma diferença, por exemplo, alguma carga de uma polidez, algumas coisas assim? Enfim, teria alguma diferença então entre revista científica ou periódico científico? Primeiramente, então a gente tem que pensar que isso não é nada mais, nada menos que a mesma coisa. Revista e periódico é nada mais uma questão de escolhas e por aí vai. Então cabe a cada um favorecer algum termo. Dado o exposto então essa diferenciação entre periódico científico e revista científica, então partiremos então para a parte da conceitualização de fato,
que trouxe aqui, então, a conceitualização é exposta, então, pela ABNT, que, então, norteia todas essas normas técnicas que a gente precisa usar. Então, para ela, então, um periódico só se define, só se enquadra como um periódico se ele seguir certos requisitos. Esses requisitos são, então, para ela é um tipo de publicação seriada que apresenta sob forma de revista, boletim, anuário e etc. Editada em fascículos, ou seja, cadernos, enfim, em grupo de papel de organização, enfim, com designação numérica e cronológica em intervalos pré-fixados, ou seja, para formular então um periódico científico, uma revista científica, logo, por exemplo, o número 0 desse volume de revistas já tem que estar, por exemplo, tudo organizado. Por exemplo, quando que eles vão lançar, por que eles vão lançar, de qual escopo que eles vão ter que utilizar, por exemplo, qual é o tema central daquela revista, que é o escopo, e por aí vai. Então, eles, nessa, vamos dizer assim, nessa pré-revista, por aí, seria, então, exposto todas esses requisitos, então, que cada revista vai lançar. Então, tem que ter várias... esqueci a palavra. Ai, Deus. Enfim, posteriormente partiremos então para esses quesitos, essas avaliações, esses parâmetros que todas as revistas, todos os periódicos precisam seguir para se enquadrar como um periódico. Enfim, entendendo então o periódico, então, segundo essa norma da PNT, que é o número 6023, então a gente já entende então que para ser um periódico científico, para ser uma revista científica, precisa então de cumprir esses quesitos então que a norma, a BNT, propõe para se diferenciar de demais veículos de informação. Por exemplo, livros, anais de eventos, por aí vai. Então esses são alguns exemplos. Então, por exemplo, tem o Cielo, que é bem importante, que ele não seria um periódico científico de fato, ele seria um indexador, vamos dizer assim. Ele junta vários periódicos científicos de toda a América Latina e do Caribe. Bem interessante. Enfim, então esses são os exemplos. E também tem um Google Acadêmico, que eu utilizo muito, que é ótimo, que ele também é um indexador, então ele junta vários periódicos num só lugar, e é bem interessante para fazer pesquisa de trabalho acadêmico, é ótimo. Então, quando e onde surgiu? Então, o periódico científico de fato surge lá no século XVII, então 1600 e alguma coisa. E os principais lugares onde surge esse veículo diferenciado de todos, por exemplo, de livros e outras coisas, surge então na Inglaterra e na França. Bem, já vou ligar com a outra pergunta, para ser um pouco mais dinâmico. Então, por que surgiu essa comunicação? Então, vamos lá voltar no antigo slide. Então, século XVII. Qual que é, então, a principal dificuldade dos cientistas nesse tempo para fazer ciência? Então, a principal dificuldade seria a comunicação entre eles. A gente sabe agora que para fazer ciência a gente precisa de uma comunicação, a gente precisa se comunicar com os nossos pares, a gente precisa pensar, porque fazer ciência não é algo isolado, não é algo individual. A gente precisa, então, dessa comunicação científica. E nesse século XVII, que é 1600, a gente sabe que, por exemplo, não tinha internet, não tinha... Para você ter ideia, o telefone vai surgir só lá no século XVIII. Então ainda tem um século ainda até de fato conseguir mais ou menos uma comunicação assim. Enfim, então
a comunicação aqui era feita por cartas. Então, a gênese do periódico científico seriam as cartas e as atas que todos os cientistas então da época faziam. Então, por exemplo, um cientista ia lá, descobria alguma coisa, fazia uma carta e mandava para o amigo. Porém, demorava, a gente entende que demora, né, muito tempo até essa carta chegar no destinatário. E isso dificultava então as coisas. Então, para passar por essa problemática, então eles começaram então a fazer esses periódicos. Além também do fato de que fazer um periódico, fazer essa revista acadêmica, que de primeiro momento era paga, era bem interessante, era mais econômico do que, por exemplo, fazer um livro, que a gente entende que a edição gráfica naquele tempo era muito mais custosa do que, de fato, fazer um periódico assim, simplesinho, assim, com uma coletânea assim, de dados, de cadernos de outros cientistas e vender então essa informação para outras pessoas. Então era bem mais fácil, tanto para o cientista que estava formulando, construindo isso, quanto para o cliente que pagaria, por exemplo, ele precisa. Nessa coletânea teria vários, por exemplo, áreas. Então ele não precisaria comprar, por exemplo, um livro de cada área, por exemplo, saúde, ciências, astronomia e por aí vai. Então, nesse periódico já teria todo então o conhecimento recente, atualizado dessa época. Então, para ele é bem mais fundável. Então, o primeiro periódico então que vai surgir em janeiro de 1665, lá na Inglaterra. Um dado importante desse periódico científico é que ele ainda existe, ele ainda é atualizado. Então é bem interessante pensar que algo lá do século XVII ainda está sendo usado. Esse jornal de Savant, ele não atualiza mais, então ele acabou, eu não lembro qual data, mas ele já terminou já, encerrou as suas pesquisas. Então esses dois são os mais importantes. Como inicia-se então a criação, então a divulgação então científica por meio desses. Como eu já teria falado, então por que surgiu? A comunicação científica é um ponto muito importante. Transmissão de ideias também é muito importante. Cartas e atas. Então cartas e atas seria o início, a base de toda o surgimento do periódico científico. Caracterização. Então, essa é outra parte, então outra área desse seminário, então, para a gente caracterizar, para diferenciar de todos os outros veículos da ciência. Então, agora a gente vai olhar a caracterização desse periódico científico. No entanto, a gente vai focar mais nas funções que ele expõe na sociedade. Então, primeiramente, ele estabelece então a ciência como certificado, ou seja, esses periódicos, então, quando são expostos, publicados, são também uma maneira dos pares avaliarem essa produção acadêmica. Ou seja, então vai certificar se aquele fato vai ser consolidado, se ele é concreto, digamos assim, se ele faz parte da realidade. Então, tem todo um método científico então, por trás, enfim. Segundo ponto. Então, a função dele também, ele tem a função de canal de comunicação entre os cientistas. Então, lembra quando eu falei das cartas lá? Então, ele também serve então como uma comunicação. Como eu tinha dito anteriormente, os cientistas então utilizam dessa publicação para então se comunicar com seus pares. Então, essa comunicação científica é muito importante. Lembrando também que comunicação científica e divulgação científica são conceitos diferentes.
A primeira, que é a comunicação científica, tem relação então com a comunicação entre os pares, com os cientistas, com os seus grupos, com de cada área, enfim. Já a divulgação tem a ver mais com a sociedade de fato, os leigos, então trazer todo esse conhecimento que foi construído e passar para a sociedade de uma maneira mais objetiva, mais clara, mais sucinta, sem muitos jargões científicos e por aí vai. E a divulgação mais ampliada da ciência. Então, como eu tinha dito anteriormente, faz essa ligação então com comunicação científica, divulgação científica. Todos eles têm essa função então. Arquivo e memorial científico, ou seja, se todo o conhecimento que foi construído desde lá do século XVII e até agora, então é um memorial, um arquivo. Tudo vai estar publicado, tudo vai estar em livro, em site. Principalmente agora que existe periódico eletrônico, é bem interessante falar agora que essa passagem do periódico físico para o periódico eletrônico foi muito importante, porque como o periódico tem essas características, que é, por exemplo, ter um escopo, ter revisão, os revisores até publicar e tal, ter esse, tipo, um padrão de número de páginas e por aí vai. Então todas essas características elas foram preservadas com essa passagem do físico para o eletrônico. Também é o fato de que é um registro de autoria também. Esse também é um ponto bem importante, porque, por exemplo, Einstein também já precisou publicar seus conhecimentos, suas informações, sua produção em um dado periódico científico, porém ele foi recusado. Enfim, longa história. Então, esse registro de autoria também é muito importante, porque dá então a credibilidade a um certo autor. Agora a gente parte para a importância desses periódicos na sociedade, então, dentro tanto dos aspectos dos ambientes acadêmicos quanto fora deles. Como a gente já falou até agora, que os periódicos são muito importantes até para construir então esse entendimento de ciência, essa consolidação da ciência como um fato, como algo que pode ser discutível, pode ser experimentado, pode ser experienciado, na verdade, né? Tipo, com experiência, tipo, dar resultado. Também é importante a gente entender, então, qual é a importância final, digamos assim, desse veículo de informação para a gente. Então, é importante, então, dentro dos aspectos ambientes acadêmicos. Então, primeiro, promove um maior diálogo com diversos pesquisadores. Então, lembra do fato que eu tinha falado anteriormente? Então, que então essa comunicação científica entre os pares então promove isso. Então, publicar diversos artigos, diversos textos, diversas produções referentes às suas pesquisas dentro de um periódico faz com que ela seja muito mais disseminada para vários outros países e que todos estejam olhando para ela, ou seja, todo esse processo promove então um alto nível de criticidade então sobre essa produção. Logo, vai então se formar vários vão apoiar, vão trazer coisas para contestar essa produção, vão falar, não, isso aqui, tal assunto não tá certo, tal experiência não deu tão certo, não foi tão eficaz, digamos assim, tem que fazer de novo. Enfim, pode tipo ter a réplica, vamos dizer assim, do outro cientista para com essa produção. Ou seja, o que essa frase tem como motivo, um motim. Então, ela então busca então
significa, então, que para se realizar a ciência, precisa, então, dessa publicação. Precisa expor tudo que você já tem construído. E aí que está o objetivo, então, dessa fala vinculado, então, ao periódico, que ele é um mecanismo, então, que serve para disseminar toda essa informação, então, até então construída. E fora do ambiente acadêmico. Então, para que serve, então, um periódico fora dos muros de uma universidade? Então, ele corrobora para a interação com a comunidade. Lembrando, então, o fato que eu já tinha explicado sobre a divulgação científica. Então, ele espalha, dissemina, então, todas as informações que estão sendo contidas dentro da universidade, ele extrapola todos os muros e se dissepa. Enfim, ele passa por esses muros e chega, então, até pessoas leigas que entendem dados temas, algumas coisas, algumas áreas que a gente não entende tão bem, como, por exemplo, durante a pandemia, a gente não precisou entender como que funciona, por exemplo, a transmissão de um vírus. Então, esse foi muito importante, porque explicava como que acontecia, por que as pessoas não poderiam ficar juntas, por que se propaga tão rápido um vírus, e por aí vai. Próxima coisa, então. Então, vale ressaltar que a diferença entre a divulgação científica e comunicação científica, então, é diferente. Então, já expliquei também. Partiremos, então, para a parte da publicação de fato. Como que a gente vai conseguir fazer uma publicação dentro de um periódico científico? Dando sequência, então, à explicação, separei, então, uma frase que sintetiza toda a ideia central desse seminário, que é da Érica Verussi, que ela destaca que a ciência que não é publicada, ela não existe. Ou seja, então, para se ter essa construção de ciência... Dá pra mim, porra. Ai, amor. Então, dando início, então, a como se faz, de fato, esse processo de publicação, além também, dentro desse processo, tem, então, a parte da revisão, a parte da avaliação, e por aí vai. Então, esse processo, então, inicia-se, então, por exemplo, com um pesquisador tendo uma ideia e fazendo, então, seu manuscrito e entregando, então, para alguma revista, algum periódico, e dentro dela, então, vai ter essa parte da edição, que vai ter, que vai ter, então, essa revisão para ver se ele está moldado dentro do que a revista mostra, o que ela... Por exemplo, você está num tema específico, por exemplo, você está no escopo, que é um tema específico dentro da revista. Por exemplo, se um pesquisador na área de saúde faz então seu manuscrito e entrega, então, para uma revista de saúde, por exemplo, de alguma área da saúde. Então, dentro dessa parte, então, vai ter essa adequação, então, dentro da revista. Primeiro, então, inicia-se, então, com um manuscrito, o envio desse para um editor, e do editor para os revisores. Lembrando o fato que são 2 revisores. Então, esse processo de avaliação é por pares, porque são 2, obviamente. Enfim, então, no primeiro hipótese de alguma coisa, esse manuscrito pode ser aceito. Então ele parte sem precisar modificar muito nada, digamos assim, da sua escrita primária. Em segunda hipótese, ele pode, por exemplo, os revisores podem ter lido alguma coisa que dissoa um pouco, que não está tão bem construído, e que ele pode ser, digamos, reenviado para o pesquisador para ele fazer modificações. E o terceiro
quesito, ele pode ser rejeitado de primeira. Então, sem muitas reflexões, vamos dizer assim. Enfim, então, no terceiro processo, então, primeiro processo começa com um manuscrito sendo enviado, o segundo, então, com essa pré-revisão, o terceiro, então, com esse processo de adequação gráfica. Então, por exemplo, muitos nem enviam nada, tipo um pré-projeto para mostrar para esse pesquisador como ficou o projeto final, a edição, a gráfica. Então, muitos não fazem isso. E na quarta parte, a publicação efetiva, que é, tipo, colocar lá na revista e ponto. Nos modelos nacionais, meio que o processo termina aí, então não precisa mais fazer nada, é gratuito, não precisa, algumas, né, não precisam serem pagas. No entanto, cabe aqui destacar também que alguns modelos internacionais, tipo, o pesquisador precisa pagar desde da parte do envio do manuscrito para revisão, para as editoras, desde também do segundo processo e por aí vai. Algo interessante para se falar sobre essa revisão é que ela pode acontecer de três formas possíveis. A revisão cega, a revisão duplo cega e a revisão aberta. Então, na revisão cega, apenas o autor, ou seja, o pesquisador que fez o manuscrito, não conhece então os revisores. No entanto, os revisores conhecem esse autor, além do editor também conhece esse pesquisador, o autor, o que escreveu. Na revisão duplo cega, nem o autor, nem os revisores conhecem então um ao outro. Apenas o editor consegue reconhecer quem são esses dois integrantes desse processo. Na revisão aberta, todos se conhecem, todos sabem que os seus nomes, conhecem em si, enfim. Todas as três questões podem sim ter seus pontos positivos quanto negativos. Enfim, não estou aqui para avaliar nada, só expondo. Agora partiremos então para o processo de critério de avaliação mesmo, de fato. Então, primeiramente, para a gente avaliar um periódico científico, é necessário que ele tenha quesitos importantes para ele ser considerado, primeiramente, um periódico, e segundo, para desenvolver uma nota para ele, vamos dizer assim, um qualis, que é formulada pelo CAPES. Enfim, então, o primeiro ponto que ele precisa ter é um ISSN, que é um número internacional é um número padronizado, ou seja, esse número é específico para esse periódico, não vai ser igual para nenhum periódico ou qualquer outra coisa. É uma política editorial claramente definida. Nesse ponto, então é uma abrangência então, para falar do que vai se tratar aquele periódico, ou seja, a abrangência temática, o público-alvo, o escopo, o objetivo dessa revista e por aí vai. No terceiro ponto, então, a gente pode ver que é a divulgação online. A divulgação online das chamadas de submissão, ou seja, eles vão então, por exemplo, abrir editais para que pesquisadores possam então enviar os manuscritos para eles. Então, como se dá o processo, procedimentos para receber o artigo, as normas adotadas, é muito importante então que as revistas tenham então esse ponto central, que é a responsabilidade então de falar como que vai acontecer esse processo de submissão de manuscritos. Quarto passo, então, a descrição de controle de qualidade. Então, como que acontece as avaliações desses manuscritos? Então, tem que estar exposto lá para qualquer pesquisador for lá, dar uma lida e ver se ele quer, então, participar desse processo. O quinto, então, são os dados institucionais da
da publicação. Então, se eles são, por exemplo, da UERJ, da UFPR, então toda revista, todo periódico científico tem uma vinculação então com alguma instituição acadêmica. Então, por exemplo, a Fiocruz, a UFRJ, a UEL, Unicamp, por aí vai. Então, uma comissão editorial é o 6º ponto, então, que precisa ser diverso, que precisa ter bastante gente de outras áreas para, enfim, compor então, essa comissão. Além também do 7º ponto, que é o conselho editorial com a filiação de instituições diversas, ou seja, faz parte também desse conselho editorial. Então precisa ser diverso, precisa ser de várias instituições, não apenas uma, por exemplo, só Fiocruz ou só o UERJ. Então precisa ser diversificado de vários pontos. A periodicidade regular, atualizada. Isso é muito importante porque lá nesse meio que pré-projeto, digamos assim, precisa estar exposto tudo o que vai acontecer dentro dessa revista, toda a configuração, toda a edição. E dentro dela também precisa estar a periodicidade, de quanto em quanto tempo vai acontecer as publicações, de fato. Então, o 8º ponto então, seria a identificação desses autores, que é essencial então, para se construir então, essa comunicação, essa divulgação da ciência, que é também importante, então, também um resumo em língua portuguesa e em demais línguas. Essa parte é importante também porque vai disseminar em diversos meios eletrônicos, então, esses periódicos. Então é importante ter várias línguas, a parte do resumo, pelo menos, porque daí se algum indivíduo se interessar, pelo menos tem a parte, ele pode meio que traduzir as partes importantes do artigo. Artigos de revista devem ser identificados com um DOI. Esse DOI é nada mais nada menos que, se acaso essa revista mudar de site, eles ainda têm um DOI, que é um site, meio que um link específico que ele nunca muda. Então sempre vai ter esse e que vai ser importante. Então, se acaso mudar alguma coisa. 12º, deve haver a data de recebimento e de aprovação de artigos. A gente entende também esse fato, que é muito importante para a gente saber o contexto até meio que histórico de época que esses artigos são publicados. Então é importante sim. Sem falar também do tempo em que tem essa revisão e tem essa publicação. É importante também, porque alguns periódicos, por exemplo, demoram tipo anos, semanas, dias para conseguir ser aprovados. E dentro da pandemia, esse meio que processo foi bem mais rápido, tipo de aprovação, tipo entrega do manuscrito, revisão e publicação. Então esse processo foi bem mais rápido do que o atual, do que o comum. 13º, disponibilidade online para toda a série. Ou seja, toda a série de periódicos então, que seguem então, uma temática, alguma coisa assim do tipo, precisa estar, por exemplo, uma dessas séries precisam estar disponíveis dentro da internet, online. Por causa também que auxilia a avaliação de outros, por exemplo, do CAPES, para eles conseguirem acharem essa série e conseguir avaliar. 14º, diversidade institucional dos autores. Então não é muito bom, por exemplo, 2 autores estarem na mesma instituição. É interessante, mas assim, autores de diversas instituições conseguir conversar e formular então um projeto, alguma publicação. Mas é abrangente, vamos dizer assim. Tem que evitar endogenia, digamos assim. Enfim, 15º.
então a presença de indexadores, que é, então, como o fato que eu tinha falado lá no começo, então o SciCielo, o PubMed, o Google Acadêmico, por aí vai. São vários, então, sites que aglomeram, então, várias revistas para conseguir achar várias coisas. E o 16º são indicadores bibliométricos. Esse é um pouco mais difícil de falar sobre, mas nada mais nada menos que a parte da qualidade e da quantidade que um dado autor consegue aparecer em diversos artigos, vamos dizer assim. Então é um tema bem complexo, tem várias pesquisas sobre, como por exemplo não vou me estender nesse assunto, enfim. Então, dado todo esse critério de avaliação, então a gente já entende que se algum autor, que quer publicar em dada revista, precisa seguir certos critérios. Então, se ele sair dessa linha, ele provavelmente não vai conseguir, de fato, a aceitação para conseguir publicar o seu artigo em uma dada revista. Enfim, concluindo então o trabalho, a gente vai recapitular alguns aspectos muito importantes que já foi visto aqui nesse seminário. Então, primeiramente, o periódico científico ele possui uma enorme contribuição então para a sociedade. Por quê? Porque ele pega então várias informações que estão dentro de espaços acadêmicos e transforma eles não transforma, mas dissemina todos eles na sociedade. Isso é muito importante. Então ele auxilia na perpetuação O segundo então aspecto que conclui todo esse seminário seria então o periódico como um canal formal de informação, ou seja, diferentemente, por exemplo, de vídeos no YouTube, conversas e por aí vai, que são canais informais de comunicação, de informação. Os canais formais de informação seriam, por exemplo, o livro, o artigo. Então, todos esses que estão vinculados a alguma instituição que tem como base pesquisa. Então, o periódico científico seria um dos canais formais de informação. E o terceiro ponto que conclui, que fecha todos esses seminários, seriam essa perpetuação, essa multiplicação das revistas científicas, que então reflete a diversidade que se está sendo perpetuada então no mundo acadêmico. Por exemplo, muito interessante para um currículo de algum pesquisador ter vários artigos publicados em diversas revistas. Por exemplo, principalmente se essa revista tiver uma nota qualis muito maior, por exemplo, tipo, lá nos níveis A, por exemplo. Então é muito interessante então, dentro então, do currículo desse autor, porque esse é um diferencial, esse seria algo a mais que promoveria então esse autor então seria um diferencial. Então esse fato de haver milhões de revistas então reflete então essa diversidade de temas e aberturas para se falar sobre diversos assuntos. E se a gente for comparar, por exemplo, lá no início, que é o século XVII, só tinha 2 revistas, foi se multiplicando a tal ponto que existe agora ao redor de todo mundo. Então é muito interessante esse fato. Então gostaria de agradecer o interesse, o tempo disponível. E é isso. Então conclui aqui o seminário sobre periódicos científicos. Obrigado.